Vamos lá, queridos e queridas, vamos falar das intervenções sociais, as famigeradas, para alguns as temidas intervenções sociais. Isso porque, na minha experiência, muitos alunos vêm e falam, as soluções, não consigo, como é que é? Vamos então ver parte por parte, fiquem tranquilos que eu tenho certeza que vocês vão acabar esse módulo aqui, esse vídeo aqui, sabendo fazer as intervenções sociais. Uma curiosidade muito rápida, as intervenções sociais foram criadas pelo Enem, né? Na estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente não tem as intervenções sociais, tá? Acho que para realmente quantificar melhor a redação, criar um quinto critério, ficar assim um critério de 200 pontos, uma matemática mais bonitinha para a gente apresentar, claro que tem todo um cunho pedagógico, né? Você intervir no problema, né? Claro que tem alguns alunos que chegam para mim e falam, eles ficam olhando ali o que a gente vai colocar na redação para eles colocarem em prática. Se sim ou se não, gente, eu não sei. Mas eu acho que todo cidadão consciente tem que pensar, né, o que a gente pode fazer para intervir naquele problema. E aí é um ponto essencial, né, gente? Veja que o nome é intervenção social, né? A gente chama de solução comumente, mas é como você pode intervir. Eu sempre digo para os alunos que um dos segredos das intervenções, claro que tem a questão dos 5 critérios, a gente já vai falar disso, mas um dos segredos das intervenções sociais é vocês pensarem no que pode ser feito, né? Algo que é possível ser feito. Por exemplo, você tem um tema, problemas econômicos, você coloca na solução que tem que se fazer mais dinheiro e distribuir para as pessoas, é algo inviável, algo que não dá para ser feito, né? Então esse é um ponto que é essencial, né? Você colocar. Claro que eu não preciso nem lembrar vocês que um dos itens importantes da intervenção social é você respeitar os direitos humanos, né? Então, vamos lá, violência, né? Matar todas as pessoas que cometem violência. Gente, isso não pode ser nunca uma solução, uma intervenção social, porque isso diz respeito aos direitos humanos. Então, enfim, pessoal, você querendo ou não, você concordando ou não, assim está lá no edital, a gente tem que apontar isso de forma direta, certo? Há alguns anos, o Enem vem buscando quantificar melhor as intervenções sociais e, por isso, o Enem criou a questão dos 5 elementos da intervenção social. Isso, gente, porque antigamente era só você ser muito criativo, né? Você ter uma criatividade legal e colocar lá como solução. Agora, não basta ser criativo. Você tem que ter os 5 elementos e tem mais alguns aspectos que a gente vai falar também, tá? Então, vamos conhecer esses 5 elementos, né? Então, olha lá, pessoal, para você fazer uma solução, para você fazer uma intervenção social, você tem que fazer esses 5 elementos aqui, tá? Agente, ação, meio, detalhamento e finalidade, tá? Vocês têm que cumprir esses 5 elementos e vocês têm que diferenciar esses 5 elementos. Por isso que fiz aqui esse caminhozinho, né? Essa coisa meio torta, eu sou de linguagens, tá, pessoal? Não sou de exatas, só que não está perfeitamente perfeito, tá? Mas para vocês terem uma ideia um pouco mais de como funciona aqui, como vocês têm que diferenciar cada elemento, certo? Então vamos lá, parte por parte, tá, pessoal? Sei que vocês já estão lendo aqui, já estão vendo os exemplos, calma. Vamos parte por parte, tá? O que a gente chama de agente? O agente é quem vai fazer essa solução, quem vai fazer essa intervenção, tá? E está muito claro, sempre desde que o Enem é Enem, são sempre 2 pontos sociais que fazem os agentes existirem, tá? O governo, ok? O governo e a sociedade. Fala, bom, então eu tenho que fazer 2 soluções? Calma com essas perguntas que a gente já vai falar, tá? No exemplo, acho que vai ficar bem claro. E aí, vamos lá, pessoal. Esse é um ponto que eu gosto de diferenciar, não? E aí você vai lá e tasca direto, né? Portanto, o governo deve fazer tal coisa, portanto, a sociedade tem que fazer tal coisa. Ora, falar de governo e sociedade assim é bastante generalista, você concorda comigo? Especifique, mas especifique de forma mais interessante ainda. A maioria das pessoas, ultimamente, o que tem feito? Colocado ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, né? Alguns colocaram o Ministério da Cultura, que no governo anterior não existia, existiria a Secretaria de Cultura. Então, algumas pessoas se confundiram. Enfim, né? É legal, você pode colocar ministério? Pode. Não tem problema nenhum, não, tá?
Só que a gente se esquece que o problema ele pode ser e talvez até deva ser combatido, né, do mínimo para o máximo. O que eu quero dizer com isso? Se vocês não sabem, deveriam saber ou sabem muito bem que os nossos governos municipais e estaduais têm os seus ministérios, que são as secretarias. Ora, para que eu vou direto no governo federal se eu posso começar a resolver o meu problema aqui, no micro, na minha cidade, no meu estado, né? Vamos passo a passo. Pouca gente usa as secretarias. Então vocês podem usar. E as secretarias, gente, estaduais, as secretarias estaduais ou municipais, tem de tudo também. Da fazenda, da educação, da saúde, da cultura e assim vai, tá? Então, claro que você pode pesquisar, né, algumas secretarias específicas, mas em geral a gente tem as mesmas. Eu acho muito interessante pensar em usar secretarias municipais ou estaduais, tá? Ao invés de ir direto para o governo federal. Mas você pode usar o ministério também, não é nenhum problema, tá? E, claro, os agentes da sociedade, tá? As escolas, de fato, elas formam um grande agente social, né? A escola é um espaço comunitário, um espaço social. E como ele é um espaço de formação, pessoal, ora, nada melhor do que você usar um espaço de formação para que você proponha uma intervenção que a sociedade possa fazer, certo? Então, a escola é um grande agente social. Mas você pode usar ONGs, né? Organizações não governamentais, né? Instituições, né? Que promovem alguma ação social. Elas, de fato, são agentes muito interessantes. Você pode colocar empresas, né? As empresas, gente, as empresas privadas, elas têm responsabilidade social junto à cidade, ao estado, ao país na qual elas estão, tá? Isso é fato. Vocês podem perguntar aos pais de vocês que trabalham em empresas, que toda empresa tem sua responsabilidade social. Então, tá aí, são alguns agentes. São sugestões, tá, pessoal? Vocês podem ter outros agentes aqui, mas esses agentes, sem dúvida, não vão falhar. Perfeito, pessoal? Show? Então, tá aí os agentes. Agora, vamos lá, porque agora a gente precisa começar a fechar algumas arestas, tá? Os agentes aí estão claros. E aí vem o que eles chamam de ação. Como o próprio nome diz, a ação é a solução. É o que você vai fazer de concreto, certo? Queridos, eu sei que muita gente aí olha nas redações, algumas nota 1000, outras que tiraram boas notas, investimento, né? Alguns outros elementos como fiscalização, etc. Só que isso pode ser confundido com alguns outros elementos que aqui estão. Então, vou mostrar agora para você diferenciar, para você fazer a ação com a consciência tranquila que não vai dar erro. É só você criar ou uma campanha, ou um projeto, ou um evento. Queridos, escutem o que eu estou falando. Vocês precisam diferenciar, como eu vou mostrar nos exemplos já, certo? Mas vocês precisam diferenciar. Colocou a gente e logo em seguida colocou uma campanha, um projeto, um evento, você está dando uma ação. A campanha é uma ação que vai intervir. O projeto é uma ação que você vai ser feito. O evento, mais do que nunca, é uma ação. É uma ação mais do que concreta, social. Certo, pessoal? Vocês têm que colocar. Se vocês colocarem um desses 3 elementos, podem ser outros, pode ser um investimento. Até pode, mas isso pode ser confundido com meio, isso pode ser confundido com detalhamento, que eu já vou mostrar. Se você colocar campanha, projeto, evento, não vai ter como ter qualquer tipo de dúvida. Você estará fazendo uma ação. Só que uma campanha, um projeto e um evento, junto com uma adjetivação. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Eu vou mostrar ali no exemplo, a gente vai ver o exemplo como um todo, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Eu escolhi um evento, tá? Coloquei aqui evento, eventos sociais e pedagógicos. Pronto, eu adjetivei o meu evento, tá? Então eu poderia colocar campanha social, projeto educacional, evento informativo, algum adjetivo para essa campanha, para esse projeto, para esse evento. Queridos, para finalizar e eu não ser redundante já sendo, ação, para você ficar com a mente tranquila, campanha, projeto, evento, que não vai falhar. Perfeito, pessoal? Então, agente check, né? Já devia ter feito check. Ação, check, certo?
E aí a gente vai ter daqui em diante bota aquele preto e branco. Vamos lá. E agora a gente vai ter daqui em diante uma conjuntura de perguntas. Como assim? Assim, ó. Vamos pro meio, tá? O meio é o seguinte. Você não colocou agora uma campanha, um projeto, um evento na ação? O que vai ter nessa campanha, nesse projeto, nesse evento? Qual é o elemento que você vai utilizar dentro dessa campanha, desse projeto do evento? Porque você tem uma campanha. Você tem que planejar essa campanha. O que vai ter nessa campanha? Certo? A primeira coisa que você responder, a primeira coisa que vier à sua mente é o meio. As famigeradas palestras que todo mundo gosta de usar. Pode usar, gente. Não tem problema palestra, não. Ai, mas todo mundo usa. Nesse momento, isso não é uma problemática. A problemática é você respeitar os 5 elementos. Então, a palestra, por exemplo, mas só a palestra. O meio é, o que vai ter nessa campanha? Palestras. Acabou. Você pode até colocar uma adjetivação também, né? Palestras formativas, por exemplo. Tá? Adjetivação. Mas só a palestra já é o meio. Só a palavra palestra já é o meio. Porque você precisa fazer a diferenciação. Ok? Para você fazer os 5 elementos. Ok, pessoal? Então, o meio é a primeira palavra, o primeiro elemento que vier, certo? Sobre o que vai ter nessa campanha, nesse projeto, nesse evento. Ok? Então, isso daqui é o meio. Meio, check. O detalhamento, como o próprio nome diz, é o que vai ter no meio. Então, vamos lá. Você escolheu a palestra. Acabei de falar da palestra, né? A palestra é o meio que você escolheu. Como o próprio nome diz, detalhe. Como é que vai ser essa palestra? Essa palestra vai ser com psicólogos, vai ser com professores especialistas. Essa palestra vai ter uma simulação de um problema. Essa palestra vai ter um espaço interativo. Fabão, já entendi. Eu vou escolher um desses elementos que você acabou de falar e vai ser o detalhamento. Aí é que tá. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Gostaram? Vou fazer de novo. Esse é o pulo do gato. Não. Você vai juntar isso tudo. As palestras meio, né? Palestras formativas, com a presença de pedagogos, na demonstração de simulações dramatizadas sobre problemas, eu estou falando de um tema qualquer, com momentos interativos para debate. Isso é o detalhamento. Rafa, então tem que ser 3 elementos? Não, podem ser 2. Isso aqui é muito variável. Mas você tem que detalhar. Você tem que mostrar o que de fato haverá nesse meio, nessa palestra, nisso que você escolheu do meio. Então, olha aqui, pessoal. A ação é uma campanha, um projeto, um evento. O meio. O que vai ter nessa campanha, nesse projeto, nesse evento? Palestra. Detalhamento. O que vai ter no meio? Ou seja, o que vai ter na palestra? Imagine que aqui o meu meio era um seminário. O que vai ter nesse seminário? Aqui vai ser um projeto de venda. O que vai ter nessa venda? Esse é o detalhamento. Ok, pessoal? Então, é só você se perguntar o que vai ter na campanha, a resposta é o meio. O que vai ter no meio, a resposta é detalhamento. Perfeito? E a finalidade, um dos elementos mais simples aqui dos 5, é você mostrar a conscientização sobre aquele problema. Mostrar que aquilo... Qual o objetivo final? O objetivo final, a finalidade da intervenção social é a gente ter mais conscientização. Veja, da intervenção, né? Muita gente coloca que para solucionar, para que não haja mais esse problema. Isso é quase impossível com a sua intervenção, né? Então, para que a gente tenha mais consciência, para que a gente reflita sobre o problema de forma mais precisa, certo? Já está cansativo. Só que eu vou ter que continuar, queridos, porque eu ainda não mostrei o exemplo, né? Vamos mostrar isso tudo como vai acontecer, tá?
E aí eu vou falar um detalhe essencial para a solução. Já há alguns anos para cá, o Enem também criou um outro elemento que é fundamental para você fazer uma ótima intervenção social, que é o seguinte: você tem que, é obrigatório, você solucionar, ou seja, você intervir, você criar a sua intervenção social baseada nos seus argumentos. Você tem que solucionar os seus argumentos. Ou seja, o que você apontou lá como causa ou consequência do problema, do tema, você agora tem que solucionar. Então, essa ligação tem que ser feita. Então, primeiro ponto, né? Obedecer os 5 elementos. Segundo ponto, ligar as intervenções sociais à sua solução, tá? Ligar as intervenções sociais nos seus argumentos, né, pessoal? Ligar as intervenções sociais nos seus argumentos, tá? E o terceiro ponto, que na verdade é o desafio, é você fazer tudo numa caixa só, né? Num argumento ali, numa solução só, né? Num momento só. Vejam, pessoal, tem que fazer 2 soluções? Sim e não. Eu acho que você não vai ter muito espaço dentro da conclusão para você fazer 2 soluções. Vai ficar uma coisa enorme, você só tem 30 linhas, lembrando que nas margens lá da folha do Enem, né? Bota essas 30 linhas para umas 27, então é muito pouco espaço. Então você tem que otimizar. E aí o que você faz? Você congrega elementos. Você junta alguns elementos dessas 2 possibilidades de soluções e você coloca numa solução só. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso agora, tá? Então, como eu falei, em toda a conclusão eu estou usando o tema inclusão e diferenciação dos alunos nas escolas brasileiras, tá? E aí vamos lembrar que eu coloquei, né, eu fiz lá na frase de conclusão dos argumentos de retorno à tese, eu coloquei que o argumento 1 é falta de estruturas escolares e que o argumento 2 é pouca formação dos professores, né? A gente viu isso agora mesmo, tá? Então eu vou o quê? Vou tentar solucionar esses meus 2 argumentos. Perfeito? Vamos lá então ver como é que eu fiz isso? Quem eu botei? As secretarias municipais de educação. Coloquei um agente do governo. Mas olha lá o que eu fiz, queridos. Já coloquei também um agente social. As secretarias municipais de educação e os sindicatos das escolas particulares. E olha como é legal, né? Vejam, se eu estou falando de um tema que envolve a questão escolar, com as secretarias municipais de educação, que tomam conta do serviço público escolar, mais o sindicato das escolas particulares, eu juntei, está todo mundo ali. Sindicato dos particulares, mais as secretarias municipais, ou seja, todo mundo que mexe com a educação naquela cidade vai estar junto naquela solução. Certo? Tudo bem, pessoal? Então esse é um ponto aqui muito importante, juntar os agentes para que você mostre para o seu corretor assim, eu estou fazendo 2 agentes, mas eu estou juntando esses 2 agentes numa mesma solução. Perfeito? E aí você supre tanto governo quanto sociedade. Juntei os meus agentes. Perfeito, pessoal? Estou pegando aqui a canetinha para qualquer análise que a gente tenha que fazer. Então, fiz ali o agente, check, já pensei neles, tá? Vamos para a ação. Como eu falei, não tem mistério. Devem realizar eventos sociais e pedagógicos. Escolhi o evento. Eu poderia ter escolhido uma campanha, tá, pessoal? Campanhas sociais e pedagógicas, projetos sociais e pedagógicos, depende do que eu iria fazer depois. Qualquer um deles caberia aqui, tá? Escolhi o evento, tá? E adjetivei sociais e pedagógicos, como eu mostrei agora há pouco para vocês. Perfeito? Então, ação, check, ok? Agora vamos para o meio. O que eu vou ter nesse evento? Primeira coisa que eu pensei, mobilização comunitária e seminários formativos. Peraí, Fabão, você falou pra gente agora há pouco aqui uma palavra, agora tem um monte de coisa aqui. Ora, queridos, eu pensei numa mobilização, eu pensei no seminário. Por que tem 2 aqui? Porque eu estou juntando, porque eu estou fazendo uma solução conjunta. Então, eu pensei em 2 meios.
Por que eu não juntei aqui? Eu não fiz campanhas e eventos. Eu até poderia fazer, tá? Mas aqui eu falo assim, olha, eu posso fazer a minha solução com um único evento, sem nenhum problema. Eu vou mostrar isso para vocês já no detalhamento, tá? Mas se vocês quisessem colocar aqui campanhas e eventos, tudo bem, sem nenhum problema, tá? Fazendo toda a diferenciação, não teria nenhum problema. Tudo bem, pessoal? E só adjetivei, tá bom? Então aqui, ó, o que vai ter nesses meus eventos aqui? Mobilização comunitária e seminários formativos, ok? Então, ó, respondi o que vai ter no meu evento. E o que vai ter nessa mobilização que vai ser o meu detalhamento? Espaços de vendas revertidas na melhoria estrutural. Pronto, eu vou fazer meu evento, eu estou pensando lá, né? Uma escola pública, eu tenho um pátio muito grande, eu vou fazer várias barraquinhas de vendas ali e essas vendas vão ser revertidas para melhorar a estrutura das escolas. Ora. Solucionei o argumento 1. Perceberam? Essas minhas vendas vão ser revertidas para melhorar o maquinário, o pessoal, a estrutura da escola. Solucionei. E veja que eu expliquei, ó, vão ter vendas, vão ser revertidas. Eu detalhei para que vão ser essas vendas, certo? Fiz o detalhamento. E o que eu vou ter? Lembra que o detalhamento é o que vai ter no meio? E o que eu vou ter nesses seminários aqui, ó? Ciclo de palestras com psicopedagogos na orientação aos professores. Certo? Detalhei, eu disse que no seminário haverá ciclo de palestras. E aí, o que eu fiz? Solucionei o meu outro argumento. Meu argumento 2, a pouca formação de professores. Então, pessoal, vai ter evento. O que vai ter no evento? Mobilização e seminário. O que vai ter na mobilização? Espaço de eventos. O que vai ter no seminário? Ciclo de palestras com psicopedagogos. É só você ir se perguntando, fazer a diferenciação, e você tem os 5 elementos e a finalidade para que haja consciência de acolher o aluno diferenciado. Só estou colocando que a finalidade maior, o objetivo final, tá, é eu acolher esse aluno, para que eu tenha esse aluno dentro da escola. Perfeito, pessoal? Vejam que a gente fez toda a diferenciação, cumpri os 5 elementos, respondi os meus 2 argumentos e pronto, fiz tudo isso num espaço só. E para a gente finalizar, queridos, talvez um dos pontos mais importantes. Vocês vejam que eu coloquei aqui uns elementos em azul. O que são esses elementos? Os conectivos. Queridos, por favor, porque aqui, se vocês não colocarem esses conectivos, vocês perdem ponto no critério 4, no critério 5 e ainda podem até perder no 1, tá? Mas no 4 e no 5, fato, tá? Porque as soluções vão estar incompletas na sua linguística e, claro, no critério 4, que é coesão, você vai perder. E a correção do Enem é feita desse jeito. O cara tem que otimizar o tempo. Ele está corrigindo um monte de redação. Ele vai procurar os conectivos na solução para ver se você fez os 5 elementos. Assim, ó. Devem realizar, tá. Fez a ação através de, tá legal, fez o meio. Com A tem o detalhamento e para que A tem a finalidade. Beleza, a secretaria já está aqui, então ele fez os 5 elementos. Beleza, está tudo aqui. Agora eu vou ler para ver se ele fez a coisa diferente. Ele vai fazer isso. Ele vai procurar os conectivos. E, queridos, esses conectivos que eu coloquei aqui, vocês podem utilizar sempre, tá? O único que não é conectivo em si é esse logo aqui, que é, né, uma locução verbal aqui. E eles vão procurar essa locução verbal, tá? Que é, a Secretaria Municipal deve realizar, podem promover, deveriam desenvolver, tá? É você criar uma locução verbal. Ok, pessoal? Então, para você iniciar a ação, locução verbal. Isso aqui tira print, você vai voltar 500 vezes, tá gravado aí. Volte quantas vezes, tá? Locução verbal. De resto, são conectivos, tá? Através de, um através de para você mostrar. Deixa eu tirar esses números aqui para não confundir ninguém. O através de para você iniciar o seu meio,
tá? Para você dizer o que vai ter no meu evento, na minha campanha, né? O que eu estou criando aqui. E esse com aqui, o que o com para iniciar o detalhamento? Ora, o com eu estou mostrando, vai ter isso, né? Vão ter esses elementos aqui que eu vou mostrar para você agora. Por isso que o com aqui é interessantíssimo, tá? E o para quê, né? Com a finalidade de, mas com a finalidade de é grande pra caramba, deixa o para quê que é mais curtinho, para você iniciar a finalidade. Então, pessoal, marquei em azul porque eles são importantíssimos, ok? Para você fazer uma intervenção social bem direitinha. Queridos, e olha só como fica a nossa intervenção. Você olha assim, ai, Fabão, é grande isso. Mas olha, secretarias municipais de educação e sindicatos das escolas particulares devem realizar eventos sociais e pedagógicos através de mobilização comunitária e seminários formativos, com espaços de vendas divertidos na melhoria estrutural e ciclo de palestras com psicopedagogos na orientação aos professores, para que haja consciência de acolher o aluno diferenciado. Se você olhar, você tem ali 3, 4 linhas para você colocar isso. Eu fiz aqui com uma letra grande, né? Você vai fazer uma letra menor ali, 3, 4 linhas, que é mais ou menos o espaço que você vai acabar tendo mesmo para as intervenções sociais, beleza? Mas a intervenção social não acabou aqui não. Para a gente terminar o nosso módulo 5.2, eu não coloquei, né? Ah, que absurdo, gente, não coloquei. O nosso 5.2, vamos falar do que pode e do que não pode ser intervenção social e listar os elementos para vocês, tá certo? Então vamos lá agora. Muito bem, queridas e queridos, e para a gente terminar esse nosso módulo 5.2 da intervenção social, que já se alonga, só para colocar para vocês, né, o que não deve ser. Eu até coloquei, né, o que não pode ser, mas poder é muito forte, né, gente? O que não deve ser, tá? Punição, financiamento e investimento, né? Por que não pode ter punição, pessoal? Ora, né? A gente já falou, tem que respeitar os direitos humanos, mas mesmo que seja uma punição para um grande agressor, um assediador, coisa assim, não vamos colocar punição, pessoal. Eu já vi muita gente perdendo muito ponto por causa disso, porque a punição é um elemento de justiça, né? Então, a gente não tem como aferir o elemento de justiça. Por exemplo, a ação do governo, a gente também não pode aferir, mas a gente pode pedir que o governo faça esse tipo de coisa, né? A gente também pode pedir por punição, mas é muito mais difícil, muito mais longínquo, né, a gente ter esse tipo de questão do que um evento, né, ou uma coisa mais concreta, tá? E por que financiamento / investimento não é uma coisa que você também deve fazer, né? Claro, pedindo isso para o governo, por exemplo. Porque, gente, investir, financiar, o governo fazer isso é dever do governo. Não tem que ser uma ação eixo, uma ação de intervenção. É algo que o governo deve fazer corriqueiramente. Então, não faz muito sentido ele ser intervenção social, já que é algo que deve ser feito sempre. Mesmo que você dê uma especificidade para esse investimento, para esse financiamento, ele é algo que foge, né? Então, por exemplo, a gente colocou um evento para criar compras, né? Elementos de compra para que se arrecade dinheiro. Ok, mas aí você foi lá no detalhamento, você teve todo um caminho para pedir uma arrecadação para alguma coisa. A arrecadação, diferentemente de financiamento ou investimento. Esqueci de botar aqui, fiscalização, entra nesse mesmo ponto, né? É uma praxe, pelo menos deveria ser uma praxe governamental, e não algo de uma intervenção especial, tá? E, pessoal, para a gente terminar, a coisa de pouquíssimo tempo, 2, 3 anos para cá, a gente tem observado que muitas redações nota 1000 têm feito o que a gente chama de frase de apresentação das intervenções, tá? Que é uma coisa simplérrima que vai caber metade de uma linha sua, não vejo por que não fazer. Como a gente tem percebido que as pessoas têm feito isso e tem dado certo, não vejo problema a não fazer, tá? Então, ou seja, antes de você começar os 5 elementos que a gente acabou de ver, você colocar algo do tipo, desse modo, conectivo sempre, né? É imprescindível realizar ações sobre essa questão. Pronto. Aliás, isso aqui você pode copiar e colar, né, para qualquer momento aqui, para qualquer solução, para qualquer tema, né? Isso aqui é uma frase generalista dizendo que, olha, corretor, agora eu vou começar as soluções. Eu acho que, na verdade, essa frase serve para isso mesmo, né? Só para mostrar ao corretor, se liga que eu vou começar as soluções, tá? Então, muita gente tem usado, muita gente tem se dado bem com isso, por que não fazer? Tá certo, pessoal? Mas se você esquecer também, você fizer lá os 5 elementos direitinho, também acho que você não vai ser prejudicado. Beleza? Pessoal, revejam quantas vezes vocês precisarem,
esse módulo 5.2, as intervenções sociais, para vocês terem esses 200 pontos com tranquilidade. Beleza, pessoal? Vamos para uma frase. Talvez a segunda frase mais importante da redação, que é a frase final. Vamos para o nosso módulo 5.3. Vamos lá.